Olá, sou o Juan Lourenço, candidato à vaga de analista de requisitos na Pense Open. Uma grande honra participar desse processo seletivo e ainda maior em fazer parte da sua equipe. Bem, é, como uma solicitação do RH, de vocês tecnicamente, possível, e fazer uma apresentação técnica informando alguns dos projetos em que eu participei, mostrando esses projetos, como eles foram desenvolvidos. E eu vou fazer isso aqui, nesse momento, mostrando. Prometo que o vídeo vai ser o mais curto possível para não ficar cansativo e ser o mais direto nas explanações. Então, vamos lá? Vou apresentar para vocês. Em minha última atuação profissional na empresa Sigma, eu pude atender alguns clientes da fábrica de software, dentre eles o Tribunal de Contas do Paraná e Eletrobras Furnas, o grupo holding Eletrobras Furnas. Vou apresentar o primeiro, o projeto, foi do Tribunal de Contas do Paraná. Dentro da metodologia ágil, existe uma consideração específica que eles trabalham. Então, todo o projeto é vinculado em um documento único, em que entra desde o documento de visão, as explanações dos requisitos e os cartões de história, bem como toda a parte de soluções e testes. Esse aqui é o documento. Vou iniciar aqui a pequena apresentação dele. Então, a gente iniciou com a Diretoria de Tecnologia da Informação, o Tribunal de Contas do Paraná. A parte em que foi feito, esse projeto foi de outubro do ano passado. Dentre as principais colaborações do projeto, tinha a identificação do problema, cenários, justificativas de necessidade de oportunidades, e tudo isso era levantado, era elencado junto ao cliente. No caso, era toda a área da diretoria financeira do Tribunal de Contas. A visão da solução, ou seja, um caso de negócio, então a gente estudava um caso de negócio, uma solução proposta para isso, os objetivos e as metas a serem alcançadas nesse projeto especificamente. Então toda essa visão era tratada junto com o cliente nas entrevistas, nas reuniões efetivas para se tratar desse projeto, o levantamento de casos na visão do produto e requisitos dos sistemas. Então, a gente tratava principalmente dos requisitos funcionais. Os não funcionais, os impeditivos, eles praticamente eram elencados junto com a distribuição do sistema. Então, nesse caso específico, a gente não fazia todo o molde dos funcionais e não funcionais. E sim, dos funcionais e os impeditivos eram tratados dentro das limitações do sistema com aquilo que fosse convencionado entre os departamentos do Tribunal de Contas. As estimativas de esforços, análise de pontos de função, isso era importante para o cálculo e o pagamento, já que era uma fábrica de software, então não se pagava necessariamente por tempo decorrido, mas por ponto de função. Então tudo isso incluía hora de trabalho do desenvolvedor, hora de trabalho do requisito, do Scrum Master e toda a equipe envolvida. Então os pontos de função também eram levantados em função dos cartões de história e de todo o processo estimado. Iniciar aqui o processo. Então, foi levantado, né, com todo o projeto, identificação do problema, o cenário atual em que se informava como era hoje a informação do cliente. Né? Um departamento ele era informatizado, mas não com um sistema web, um sistema complexo. A maioria das coisas eram feitas em Excel ou sistemas avulsos que tentavam se juntar e coletava informações e praticamente a planilha era o que condensava tudo e exibia o resultado final. Não era algo prático para utilização, então era realmente necessário o levantamento de um sistema mais robusto para atender todo o departamento. A gente trabalhou com as justificativas de necessidades. Eu vou passar um pouquinho mais à frente, que é a parte em que a gente trata efetivamente dos requisitos aqui. Então, só um corte. Nessa parte aqui, a gente trata do caso de negócio. Então, dentro do caso de negócio, a gente vai visar coletar e analisar as necessidades e características de todo o sistema do controle de finanças do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Sendo que, nesse caso de negócio, a gente levantava também as possibilidades, como é hoje, como poderia ser após ficar pronto. Então, tudo isso foi debatido nas nossas reuniões
de análise desse sistema, objetivando, é claro, né, a implementação de um sistema composto, robusto, que atendesse todo o Tribunal de Contas na parte de finanças e que se integrasse aos sistemas já existentes desenvolvidos pelo próprio tribunal. As metas, que eram possibilitar as integrações, prazos, valores, uma série de outros requisitos necessários ao projeto. No levantamento do projeto, era necessário fazer também o fluxograma do processo, para que esse fluxograma pudesse ser atendido no modelo atual e migrado para o modelo proposto, que era o modelo específico do sistema a ser gerido. Então, aqui a gente tratou dos modelos atuais, quais eram as formas de transferência de dados existentes. Então, tudo isso foi levantado junto para que se pudesse montar todo o fluxograma de trabalho. Algumas coisas existiam moldadas, mas nem tudo o cliente tem essa informação já desenhada. Então, é necessário desenhar para se colocar na documentação, para que essa documentação fique coesa e apresente toda a solução, de forma que qualquer pessoa depois possa pegar essa documentação e entender como foi feito todo o processo. A partir de todos os fluxogramas, foi possível a construção do fluxograma do processo proposto, em que existia toda a parte já descrita, só que em módulos que seriam produzidos para compor o novo sistema dentro dessas características propostas. A partir desse fluxo que foi criado, do sistema proposto, foi possível elencar os módulos do sistema. Já começa a tomar forma todo o processo, o cliente já começa a ter ideia de como vai funcionar todo o seu sistema a partir dos módulos existentes. Então, desde o cadastro, processamento de dados e emissão de relatórios seriam os módulos básicos existentes. Eles vão ser divididos em várias seções e, a partir daí, feito os cartões de história e toda a base de dados necessária. Quando nós tratamos de requisitos funcionais, aquilo que é necessário para o sistema ser operacional, foi elencado toda uma série e dentro dos requisitos por módulos específicos. Então, quando a gente trata do módulo de entrada de dados, o módulo de processamento e o módulo de saída, foram subdivididos em cada um dos processos. Então, nesse caso especificamente, elencamos do 1 ao 20 os processos de controle de pagamento, do módulo 21 ao 23, repassar retenções, que é uma rotina executada pelo sistema efetivamente a cada fim de mês, e aí por diante. Então, cada módulo de geração do sistema ele foi elencado e subdividido dentro de requisitos funcionais por módulos a serem criados no sistema. Isso vai facilitar consideravelmente na hora de criar os cartões de história, porque vão ficar mais interligados. Então, na hora de fazer módulo complacente ou módulo que fica interligado, cada um desses requisitos acaba se agregando ao outro na hora de discriminar no cartão de história. A partir daí, nós iniciamos a apresentação dos cartões de história, a apresentação primária. Nesse modelo específico, se utiliza o ágil, porém, como o documento de visão ele é único, então tem do documento de visão toda a parte de requisitos e já entramos dentro dos cartões de história também, em que são descritos de forma um pouco mais sucinta nesse cartão de história, em que tem o nome efetivamente do módulo a ser tratado, os atores, caso sejam necessários, a descrição dele e as regras. Diferente de uma outra solução em metodologia ágil, no Tribunal de Contas, o documento de regras de negócio ele é incorporado ao cartão de história. Em alguns casos, como eu vou citar mais à frente, Furnas Eletrobras, todo a documentação de regras de negócio ele é separado e elencado à parte, para que se possa modular dentro do sistema. Nesse caso aqui não, ele é todo unificado dentro do cartão de história. Então isso é uma adaptação. Eu tenho que me adaptar ao cliente, à rotina como ele apresenta, à necessidade específica e à forma como ele quer documentar tudo isso. Então, nem sempre determinados critérios específicos que são adotados em uma empresa, metodologia ágil, pode ser adotada em outra. Metodologia ágil ela é viva, então ela muda, ela consegue migrar e mutar de acordo com a necessidade. Então, esse órgão vivo que nós trabalhamos gerou todo esse processo aqui. Então, como eu informei que cada um é relacionado, então, quando eu informo que um determinado requisito se relaciona a outro, quando eu elenco eles e listo lá em cima, na hora de construir o cartão, eu informo que há um requisito relacionado a ele. Então, toda vez que eu tratar de módulo pertencente a instaurar protocolo de pagamento, talvez o requisito 2 e 3
também elenquem um fator semelhante, ou utilize a mesma base de dados, ou utilize algum item relacionado a ele. São alguns dos critérios abordados. Então, daqui em diante, eu trato só de cartões de história, todos os que foram elencados dentro dos requisitos funcionais listados anteriormente, e com as referências, todos os requisitos relacionados. Ou seja, sempre que eu tenho base de dados, ou eu tenho uma tabela relacionada, eu preciso que relacionar isso e colocar o requisito correlacionado. Alguma observação específica, algum item, possivelmente alguma exclusão. Aqui nós entramos com os não funcionais, se for o caso, já é descrito aqui nas observações, quando eles são impeditivos por alguma situação específica, ou algum critério ou alguma regra em especial que deva ser abordada e melhor explicada, entra aí nas observações. Eu vou adiantar agora e passar para a parte final dessa documentação. Bem, um pouco mais adiante, nós entramos com os protótipos de tela. Nessa documentação específica, ela não foi criada toda uma prototipagem para todas as telas, mesmo porque era necessário fazer um levantamento também dos sistemas existentes, das tabelas, das tabelas em Excel, dos outros programas existentes, para que se pudesse fazer uma cópia dessas telas, entre aspas, cópia, para que se pudesse elencar e fazer o protótipo de tela, que ficaria muito mais fácil para o dev, para o desenvolvedor, aí em cima dos cartões de história, fazer toda a construção do sistema baseado nesse processo. As exclusões também são tratadas aqui. A estimativa de esforço, bem, no momento da Planning Poker, a gente pode fazer o levantamento de esforço. Então, esse documento, ele também é vivo, ele se completa a cada fase do projeto. Então, depois de feita a Planning Poker, a gente consegue elencar aí e saber exatamente quais são os pontos de função para pagamento ou para exclusões, a estimativa de esforço, prazos e uma série de outros critérios que vão ser avaliados. Afinal de contas, um cartão de história ele pode ser complexo, ou um núcleo, um módulo de cartões pode ser complexo para o desenvolvedor e para o analista de requisitos nem tanto. Então, o esforço é diferente para um e para outro. Na Planning Poker, a gente consegue fazer esse levantamento e o confronto entre o requisito e o dev para que se possa elencar aí toda a base de tempo, esforço, ponto de função e as análises necessárias para completar a documentação. Nessa mesma documentação, nós informamos riscos, implicações, caso tenha anexos, fluxogramas, protótipos de tela, estimativas e aí por diante, eles são incluídos. Esse documento aqui específico que eu tenho em mãos no momento não contempla isso, mas o que foi entregue já tinha, que foi uma evolução e foi anexado com mais dados. Então, outras pessoas operam com documentação e incluem informações necessárias nele. Então, cada etapa, mais pessoas podem entrar ou sair do projeto em virtude da sua atuação específica em cada uma dessas etapas aí. Bem, com relação então a esse processo, a esse documento específico que foi do Tribunal de Contas do Paraná, foi um projeto bem, como eu falei, específico para se tratar com a metodologia ágil, porque é um documento único que contempla todas as informações e não somente uma coisa dividida, ou não existia também um software em que a gente entrava com os dados. Tudo isso era armazenado em nuvem ou na base de dados do próprio tribunal. Então, não existia um software específico. Embora todo o fluxograma foi desenvolvido no Erin, um software específico para que se possa criar toda essa documentação específica de fluxo de dados e também os scripts dos bancos de dados que o dev vai precisar para desenvolver toda a sua parte de programação. Eu espero ter atendido a expectativa com essa explanação desse módulo aqui específico e vou fazer uma outra apresentação, também de metodologia ágil, só que com a outra empresa que tem critérios diferenciados, que tem outra forma de tratar o ágil e de tratar a documentação também. Então a gente vai ver que ela é bastante modular, não é um documento único, eu tenho vários documentos, eu tenho vários outros itens de controle e tenho outros atores também. Nesse caso aqui era o analista de requisitos, o desenvolvedor e o cliente, os stakeholders que estavam à nossa volta. Em Furnas Eletrobras, nós tínhamos outros personagens. Além dos stakeholders, nós tínhamos também o Scrum Master, que gerenciava toda uma interconexão entre as partes, o requisito, o desenvolvedor e outras partes que eram envolvidas, para que se pudesse fazer o cálculo de ponto de função, a análise de risco e os testes
também do software. Então, ampliava-se bastante a forma de atuação. Partiu para o próximo. Bem, de volta, agora mostrando a segunda etapa. Em Furnas Eletrobras, o sistema ele iniciava a partir de um cronograma. Então, se definia exatamente a data de início, a data em que cada evento iria acontecer, qual é o período previsto para isso, e esse cronograma deveria ser seguido porque contava dentro do ponto de função e da OS para pagamento. Então, essa ordem de serviço ela também deveria ser paga dentro de cada um desses módulos quando eles eram concluídos especificamente. Então, nossa primeira etapa, junto com o Scrum e junto com os stakeholders, eram definir todos os prazos dentro do cronograma. Então, a gente apresentava aqui, então, a apresentação sucinta aqui do cronograma, em que a gente informa. Esse aqui é um sistema de PDV, Programa de Emissão Voluntária, que foi implantado em Furnas, iniciou a implantação dele em Furnas, participei de parte desse processo e iniciou-se com toda a parte de levantamento de prazos a serem cumpridos. Nós fazemos isso aqui de forma conjunta com o stakeholder, com o desenvolvedor para verificar todo o potencial necessário para fazer esse desenvolvimento e o Scrum Master, que era quem integrava esses personagens. A partir do cronograma, a entrevista com o usuário iniciava e nós desenvolvemos o plano de demissão voluntária com o documento de visão. Esse documento de visão, diferente daquele que eu apresentei anteriormente no Tribunal de Contas, ele consta apenas os dados da visão do projeto e não contempla cartões de história, não contempla diagramas, não contempla informações extras. Então, ele é estritamente a visão, em que nós tratamos do que é o para, o cujo, o que o sistema é, do que ele é diferente e o que o produto oferecido, ou seja, isso que vai ser desenvolvido, vai ser oferecido ao cliente especificamente. Os objetivos do negócio, características do produto, então todos esses dados eram levantados, é claro, junto com o cliente para que se pudesse apresentar algo condizente com o produto, com a necessidade e com aquilo que vai ser entregue, né, ao usuário. Após as características do produto, foi feito o levantamento de usuários. Esses personagens são de suma importância para o sistema, porque eles vão tratar todas as funções, ou seja, quem tem os acessos a cada parte do sistema. Então, esses personagens são essenciais a todo o desenvolvimento. Então, entram os usuários, administradores, quem é o empregado, quem é o RH contratante. Nesse caso específico, são esses os personagens. É claro que isso vai variar de sistema para sistema, mas aqui a gente tratou com esses nomes de personagens. Então, quando eu falo de usuários, eu falo quais são os personagens do sistema. Quem tem hierarquia máxima dentro do sistema para acessar todas as telas, quem só acessa a impressão e aí por diante. As listas de funcionalidades são essenciais, então dentro das funcionalidades a gente valida o que vai ser o administrar o plano de demissão, o que vai ser o listar o plano, ou seja, quais são as funções e funcionalidades que o sistema vai ter. Então eu digo que um sistema ele tem inclusão, exclusão, alteração e impressão. São funcionalidades, então a gente descreve cada um deles dentro de cada um desses atores. Então eu digo a funcionalidade, se essa funcionalidade é acessada por um determinado ator ou por outros, e quais são os níveis de acesso que cada um deles tem. Então isso é minuciosamente discriminado para que você possa ter dentro da lista de sistemas tudo aquilo que vai ser feito. Algumas perguntas podem ser tratadas dentro do sistema para que se possa ser desenvolvido, como também é um sistema vivo, ele pode ser apresentado e desenvolvido ou acrescentado ou reduzido a critério ou a necessidade de acordo com o cronograma, de acordo com o que vai ser apresentado ou de alguma eventual mudança na administração da empresa que implique no sistema. Dentro do próprio documento de visão, caso seja necessário, também é incluso o controle de acesso. Então, se eu tenho personagens, eu posso ter um controle de acesso. Determinado personagem, mesmo que tenha o mesmo nível hierárquico, deverá ter acesso à mesma função. Um diretor de RH pode ter a mesma função ou o nível de acesso do que um diretor financeiro, do que um diretor comercial. Então, os controles de acesso são essenciais nessas situações. Também são discriminados no documento de visão, já que é uma parte primária e essencial que define atores, responsabilidades e níveis de acesso. Então, a gente tem discriminado também o controle de acesso.
Dentro desse mesmo documento, caso seja necessário, ou se tenha documentos oficiais a serem tratados, ou documentação específica, ela é discriminada, como nesse caso aqui, é uma carta em que há uma declaração do funcionário informando que ele está aderindo ao plano. Então, uma formalização documental e uma formalização pelo sistema. É uma dupla checagem para a comprovação. Casos específicos. Nesse aqui, houve necessidade de ter essa dupla comprovação de que houve a adesão ao plano específico de demissão. Então, essa primeira etapa aqui do documento de visão foi apresentada, agora a gente vai para a próxima etapa. Após isso daqui, é necessário novas entrevistas, é necessário novos acessos aos stakeholders, aos clientes, para que você possa definir novas práticas. Além do cronograma que foi apresentado logo no início, que define prazos, esse é o plano de release. Então, dentro dele eu tenho cada um dos módulos dividido por sprints, cada uma dessas sprints com grupos de ações específicas que são divididos entre os cartões. Então, eu tenho um módulo dentro da sprint 1, como está discriminado aqui, o módulo de relatórios, o módulo de visualizar andamento de processos, o módulo de administração da demissão. Dentro desses módulos eu tenho as subdivisões que são os cartões de história aliados à história e à história, as suas respectivas features e algumas observações caso sejam necessárias. Então todos os artefatos são discriminados e divididos por suas etapas. Eu tenho o cartão, eu tenho a feature, eu tenho a história especificamente. Então a história é um título genérico, né, para todo o módulo que vai ser feito. A feature, que vai incorporar todos os recursos que a gente vai estar utilizando, sejam eles funcionais, sejam eles recursos de máquina, sejam eles recursos específicos, e o cartão de história, que vai estar discriminando exatamente aquilo que o desenvolvedor vai ter que utilizar para fazer o sistema funcionar efetivamente, ser criado. Nesse caso aqui, a gente montou aqui, dividiu em 3 sprints. Então, na sprint 1 eu tinha 3 módulos, na sprint 2 outros 3 módulos. Na sprint 3 eram correções dos módulos anteriores e vinham com discrepâncias e vinham com toda a parte de revisão. Então a review do sistema foi alocada para a sprint 3. Pode acontecer, já tive em fornos Eletrobras também, que a cada sprint tinha um módulo subsequente de correção de defeitos, de análise de discrepâncias, de levantamento de testes, uma série de outros fatores. Então, a critério de acordo com cada tipo de projeto. Então, nesse caso aqui especificamente, foi feito todo para o final mesmo, a parte de correção do sistema. Continuando com as entrevistas que são feitas com os usuários, com o nosso cliente, a gente levanta também quais são os essenciais dados relativos a cada um dos módulos. Então, é levantado e feito no Erin, especificamente, toda a apresentação da base de dados. Então, o modelo de dados feito no Erin fica dessa forma aqui. Eu tenho todas as conexões, eu tenho todas as chaves primárias, eu tenho todas as foreign keys também anexadas a eles e cada uma sendo interligadas. A partir desse módulo que é feito no Erin, que gera essa tela, que gera esse diagrama de dados, ou seja, a gente produz cada uma dessas tabelas de acordo com as necessidades específicas, é criado então os scripts. Então eu posso exportar e criar o script. Esse script aqui vai ser essencial para que o nosso dev possa estar criando a base de dados, possa estar elaborando, modificando, até mesmo incorporando ao sistema. Então o script ele é gerado a partir do Erin. Casos específicos a gente não gera, né, como o Tribunal de Contas. Então é criada a base de dados é encaminhada para um setor terceirizado, que vai criar toda a base, vai gerar os scripts e vai devolver isso para que o desenvolvedor possa utilizar. Então isso varia de caso para caso, especificamente em Furnas. O analista de requisitos tem a função de acessar o Erin, criar toda a base de dados, criar todo o esquema de foreign keys, de chaves primárias e aí por diante, para que a partir daí possa ser criado o script e o próprio analista repassa isso para o desenvolvedor para iniciar todo o processo de programação. De forma separada, como o projeto anterior, esse o documento de regra de negócio, ele é um documento à parte e incorpora todas as regras. Então, tudo que eu citar nos cartões de história ou, eventualmente, no documento de visão ou ainda em qualquer módulo do sistema e for uma regra de negócio, ela tem que ser discriminada por seus respectivos módulos no documento de regra de negócio. Então, a gente tem documentos específicos para cada um.
O analista de requisitos em Furnas, Eletrobras, ele tinha um papel bastante analítico e documental em levantar todos esses dados, criar todos esses documentos e armazenar em bases de dados específicas para que se pudesse ser acessado por todas as pessoas e todas elas interligadas. Então, existia sempre um link para que se pudesse acessar um documento de regra de negócio associado a um cartão de história, associado a um documento de visão e aí por diante. Então, no documento de regra de negócio, seguem aqui as finalidades, definições e cada uma das regras, como está discriminado aqui. Então, eu tenho a regra 2.3.8, perfil para visualizar somente a lista de empregados inscritos. Então, tem uma série de regras e foram discriminadas por módulo, cada um tem a sua numeração, cada uma tem a sua critério e é associado a um cartão de história específico. Então, o documento de regras de negócio é uma documentação totalmente à parte para que você possa ter uma visão mais específica, precisa de cada um dos módulos do sistema, de cada uma das apresentações e suas conexões com os cartões de história especificamente. Por fim, entramos no cartão de história. Bem, esse modelo apresentado aqui é um pouco diferente da estrutura que é utilizada em Furnas, porque é um sistema específico. Aqui foi uma impressão feita em PDF a partir do sistema, então ele não contempla algumas das linhas divisórias, alguns dos itens para poder fazer o link com o documento de visão, com o documento de regras de negócio. Então ele está linear aqui, mas no sistema tem como fazer todos esses links aí, então mais uma das funções do analista em ter que interconectar através dos links todo o cartão de história e suas funções. Então o cartão de história entra, né, como a descrição da conversação, navegação. Se eu tiver dentro disso, daquela tela de sistema, botões, são especificados os botões com suas funções. Caso esses botões atribuam alguma modal, ela tem que se discriminar dessa modal. E se eu tiver regras, aqui estão as regras, com sua respectiva numeração e a descrição direta dessa regra. A descrição sucinta dessa regra, aqui, e a descrição completa no documento de regra de negócio. Se eu tiver telas, também são discriminadas aqui também. Aí aquela prototipagem que foi feita lá naquele outro documento do Tribunal de Contas, aqui ela é necessário. Então, eu não posso fazer isso depois com o cliente ou com o desenvolvedor. Então, o analista ele faz o protótipo da tela, aquilo que vai ser a ideia do projeto, apresenta para o cliente, sendo aprovado, vai para o dev, que faz algo nesse critério aqui, nessas condições, para ser incorporado ao sistema. Então, o protótipo de tela, o layout sugerido, é algo que é fixo no cartão de história e pré-feito antes do desenvolvimento especificamente. Por fim, caso haja alguma restrição ou até mesmo algum critério de confirmação também são elencados no cartão de história. Então, o cartão de história de Furnas Eletrobras ele era muito completo, ele era extremamente detalhado, continha telas, continha regras, continha confirmações, se tivesse modal, se tivesse botões, se tivesse alguma especificação, caso necessário utilizar tabelas, foreign keys ou qualquer outro, também era especificado no cartão de história para que se pudesse ser tudo avaliado. E o desenvolvedor, quando pega um cartão de história como esse aí, ele pega algo muito destrinchado que facilita consideravelmente o trabalho, agiliza o processo de desenvolvimento e reduz o tempo de programação para que na Planning Poker possa ser avaliado. Sim, esse projeto dá para fazer em tantos dias, o nível de esforço é tal, então a pontuação acaba ficando um pouco mais baixa. Quanto mais detalhado o documento, quanto mais detalhado o cartão de história, mais baixa a pontuação na Planning Poker e menor o tempo de desenvolvimento, porque o desenvolvedor ele vai ter tudo mais detalhado. Não precisa estar imaginando, pensando, tendo que avaliar ou retornando ao analista de requisitos ou até mesmo ao cliente para poder pegar mais informações. Então, o cartão de história, ele, nesse caso, ele é documento final. Fez, deve pega. E é isso aí que ele tem para trabalhar. Bem, encerrei essa segunda parte. Agradeço a todos pela atenção, pelo tempo dispensado. Espero ter mostrado os meus conhecimentos como analista de requisitos, apresentado de forma concisa e bem próximo da realidade de que eu trabalhei todos esses projetos. Foram vários aqui, foram apenas dois, mas eles conseguem unificar a grande parte
dos trabalhos efetuados nesses dois últimos clientes. Minha experiência em TI é vasta, então eu já estou há mais de 25 anos trabalhando com informática. Não sou desenvolvedor, mas tenho um excelente conhecimento da área, o que facilita consideravelmente para elencar os requisitos, escrever os cartões e dar suporte ao desenvolvedor também, tanto na parte de SQL, os scripts especificamente, quanto na parte de programação e até mesmo de alguns testes. Isso é um diferencial que eu me orgulho de ter alcançado ao longo desses mais de 25 anos de trabalho de TI. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e fico no aguardo da resposta positiva. Espero em breve fazer parte do time de vocês. Obrigado, até breve.